Olá, e aí? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Ivan Lacerda e o vídeo de hoje inicia uma série de pequenos trechos de leituras dos livros do qual eu já publiquei e sendo assim uma maneira de você se aproximar das obras, poder ter uma degustação e quem sabe assim o desejo de poder ter acesso a ela por completo. Então, o escolhido para começar essa série é o livro A Dois Passos do Paraíso. Talvez essa frase seja familiar para você, e de fato eu acredito que seja mesmo, porque desde quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu ouvia a banda Blitz cantando a música Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar. E me intrigava o fato da mariposa apaixonada de Guadalupe ficar ali no altar à espera do seu marido, né? Do Arlindo Orlando, o caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, pois ele fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Então eu ficava imaginando o que terá acontecido. E isso passou anos, décadas, né? E talvez eu tenha esquecido, mas em um determinado momento eu estava no México visitando a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, como se fosse a Aparecida, né, para os brasileiros. E me lembrei da música, me lembrei da situação, me lembrei da cena e tudo voltou assim muito claro na minha cabeça. E engraçado que eu comecei a perceber que durante alguns períodos, toda vez que tocava essa música, acontecia alguma coisa engraçada comigo, alguma coisa diferente. Estava dirigindo, tocava a música, acontecia algo, e eu comecei a fazer essa associação. Não sei se talvez sugestionado. E um outro fato interessante é que nesse período aqui em casa, onde eu moro, eu resolvi plantar um pé de maracujá. E o pé estava ficando lindo, sabe? Quando está pronto para já ter o fruto, pronto para tudo esperar o resultado final daquele plantio. E certa vez eu apareço lá, as folhas estão todas comidas, cheias de largatas, tudo comido, sabe? Putz, eu fiquei muito puto da vida. E eu fiquei fazendo essa associação, falei, nossa, as coisas que a gente espera de uma hora para outra, está aguardando, some, escafedeu-se os meus maracujás. E eu lembrei da música, e novamente eu lembrei da história, e aquilo ficou me martelando, até que um dia começou a sair, sentei para escrever, e saiu o livro A Dois Passos do Paraíso, que é a minha versão para o fato do Arlindo Orlando não ter aparecido no dia que seria o dia mais feliz da vida da mariposa apaixonada de Guadalupe. Vamos lá? Capítulo 1. A Amiga. O moleque dormia de lado, inerte, como nos últimos 5 anos. Metade do rosto afundado no travesseiro sem fronha, coberto apenas por fino lençol de algodão amarelado. Vestia o mesmo pijama surrado que deixava aparecer as suas pernas brancas, imóveis, com manchas vermelhas pintadas com picadas de pernilongo. O quarto escuro e o ar pesado davam a impressão de se tratar de uma cela. Sua mãe já tinha feito o seu asseio matinal. Não podia perder muito tempo com o trato do filho paralítico. Tinha muita trouxa de roupa da vizinhança para lavar. Desde que perdeu o marido numa briga de bar, depois de uma partida de truco, era obrigado a se desdobrar para dar o sustento aos filhos. Se bem que Dona Isaura o preferia morto mesmo, pois se o traste estivesse vivo, talvez nem a casa lhe restasse. O caçula nasceu uma criança normal, forte, sorriso fácil, olhos ávidos por novidade. Ganhou o nome do avô por parte de mãe, Arlindo. Com ciúmes da homenagem, o pai alcoólatra e jogador, ao registrar o filho, decidiu, sem consultar a mulher, incluir o próprio nome na frente, Orlando. Como toda criança sadia, era cheio de energia e corria pelos corredores da casa, brincando e gritando.
Talvez por notar o clima pesado, tentava contribuir trazendo alguma alegria e alento ao ambiente. Dizem que deixou de andar depois de ver o pai batendo na mãe. Dizem quis impedir colocando-se na frente dela. Tentando evitar os golpes, foi arremessado com uma cadeira contra a parede. Desde então, nunca mais conseguiu mover as pernas. Vive entrevado na cama, trancafiado no seu mundo particular. O pai, com remorso, passou a beber ainda com mais frequência. Já não cuidava dos negócios que estavam degringolando, o que também passou a ser um pretexto para se encharcar na bebida. Perdeu o sítio numa mesa de bar. Tentou blefar contra o Zap. Perdeu o armazém nas dívidas com o banco para pagar o que restou do caminhão batido. Tinha acabado de comprar um Mercedes-Benz L321, mais conhecido carinhosamente como Cara Chata, o primeiro a circular e levantar poeira nas ruas de Miracema do Norte. Depois do costumeiro carteado, Orlando, bêbado, se atreveu a dirigir. Percorreu nem 2 quilômetros e deu de cara com um enorme flamboyant. Por sorte não morreu e nem matou ninguém. Sobrou apenas a carroceria intacta, o chassi e pneus. Orlando foi beber no caminhão aos poucos. Sem trabalho, bebeu os bancos, os pneus, as rodas, o câmbio, a carcaça do motor e os acessórios. Por fim, embriagou-se com a carroceria. O que sobrou ficou no quintal, estorvando e ocupando espaço que bem poderia ser destinado ao varal de roupas. A cabine batida e enferrujada servia de esconderijo para as brincadeiras das crianças e depósito de lixo e teias de aranha, além de um ótimo local para a reclusão e hibernação das lagartas, antes de se metamorfosearem em borboletas. A diversão de Arlindo Orlando era ver pela janela seus irmãos, os moleques e as meninas da vizinhança, brincando no quintal e no que sobrou da cabine do caminhão. O pai, arrependido do gesto bruto, antes de morrer, ainda levou o menino a diversos médicos da cidade, inclusive a um especialista em Goiânia, mas o caso era dado como encerrado, ou como se diz na linguagem jurídica, transitado e julgado. O garoto estava fadado a viver numa cadeira de rodas ou largado num leito. Voltar a andar só mesmo se fosse um milagre. Dona Isaura, fiel a Nossa Senhora Aparecida, durante a viagem à capital, aproveitou e visitou a catedral, pedindo que amenizasse o sofrimento dela e prometeu não mais cortar o cabelo se o filho voltasse a andar. O moleque acordou assustado, como nos últimos 5 anos, o rosto marcado pelo travesseiro sem fronha. Limpou com os punhos do pijama a baba que escorria involuntariamente. Tentou se localizar e levantar da cama, mas já devia saber que era em vão. Lembrou que estava destinado a cumprir pena no leito. Era quase meio-dia, perto da hora do almoço. Sem o forro, o sol esquentava as telhas que propagavam o calor para o ambiente, o que fazia da cela também um forno. Talvez o ar carregado lhe pesasse a cabeça e tenha lhe acordado. Para aliviar e tentar uma corrente de ar fresca, o garoto, como nos últimos anos, empurra a folha das janelas. A luz invade, os olhos ardem, a brisa areja o ambiente. Arlindo Orlando busca a presença dos irmãos no quintal. Estava um sossego só. Concluiu que devia estar na escola. Na verdade, a casa toda estava em silêncio. Provavelmente sua mãe estivesse fazendo a faxina em algum vizinho. Decidiu se ajeitar na cama e afundar a nuca no travesseiro despido. Sentiu um formigamento no pé. Achou engraçado, pois nos últimos 5 anos sequer sentia a perna. Algo caminhava tão delicadamente, mas com uma leveza tão surpreendente que chegou a sentir cócegas. Pensou que estivesse sonhando, acordado. Ficou estático, com medo de acabar com a sensação de prazer se fizesse algum movimento. A sensibilidade deixou o calcanhar, percorreu a planta do pé, passou pelo peito e pausou no tornozelo. Arlindo Orlando não conseguiu segurar o riso. A curiosidade era maior. Começou a rezar agradecido, afinal,
ouvia todas as noites a mãe orando a Nossa Senhora da Aparecida, prometendo que se algum dia seu filho voltasse a sentir as pernas, ela percorreria de joelho da porta da igreja até o altar de Miracema do Norte. Findou a oração e não resistiu. Levantou o pescoço e avistou algo estranho caminhando canela acima. Teve o ímpeto de dar um tapa no bicho, mas a sensação de prazer o impedia. Fez um pacto com ele. Caso o queimasse, lhe daria um peteleco. Do contrário, deixaria o animal à vontade seguir o seu rumo. Era uma lagarta obesa, com listras amarelas, pretas e brancas, com 2 antenas pretas grandes na frente e 2 menores atrás. 6 pares de ventosa eram motivo da sensação de cócegas. Lenta e sincronizadamente deslocava-se perna acima. Depois de um tremendo esforço, descansou na rótula. Determinada, afinal devia estar atrasada a um compromisso, a lagarta respirou fundo e, como se fosse a mãe de Arlindo Orlando, cumprindo uma penitência, percorreu a coxa, passando por cima do pijama surrado, decidiu pegar um atalho, chegou ao ombro direito, alcançou o travesseiro babado. A lagarta deve ter sentido repugnância, prendeu a respiração, acelerou o passo e repousou na lateral da cabeceira da cama. Talvez exausta e confiante com a presença do garoto, que observava encafifado o seu desfile, decidiu permanecer por lá mesmo. Ou talvez fosse uma lagarta exibicionista e queria a plateia para assistir à sua metamorfose. O inseto passou a ser o centro das atenções de Arlindo Orlando. Decidiu não contar a ninguém sobre a presença intrigante da companheira. Sua mãe, com mania de limpeza, poderia expulsá-la com o pretexto de ser mau agouro. Seus irmãos, curiosos, iriam cutucá-la, incomodando-a. A vida do garoto passou a ter algum sentido. Agora tinha um cúmplice que vivia a mesma agonia. Ele entrevado na cama, a lagarta grudada na cabeceira. Viu a nova hóspede se desfazer de suas pernas, imitando o garoto, impossibilitada de andar. Notou a última troca de pele, enquanto tecia o invólucro e imergia no seu próprio universo. Durante um mês, um observava o outro, com a diferença de que o casulo com o tempo ficava transparente e podia-se notar a presença de algo se transformando e evoluindo dentro dele, enquanto que o garoto permanecia imóvel, tolhido na cama. Capítulo 2 – O Milagre. O moleque agora tinha uma companheira, na verdade, uma confidente. Nos seus 12 anos de vida, poucos tiveram tempo ou paciência para ouvi-lo. Não que não tivesse afeto, mas a mãe envolvida nas tarefas da casa e no trabalho duro não podia se dar ao luxo de desperdiçar preciosos minutos do seu dia. Os irmãos ocupados em brincar no quintal ou parte do tempo ajudando no sustento da casa com o trabalho na roça, não tinha muita paciência com o filho enfermo. Devo fazer justiça aqui a Maricota, uma menina com traços indígenas, cabelos longos, pretos e lisos, falante e olhar curioso como toda mulher. Desde que soube da situação de Arlindo Orlando, ela, por piedade ou talvez por bisbilhotice, sempre que podia, escapava escondida para brincar no quintal ou na cabine do caminhão e aproveitava para sorrateiramente visitar o leito do amigo desvalido. Arlindo Orlando podia usar os ouvidos da lagarta como uma espécie de confessionário, se bem que em sua breve estadia na terra, talvez ainda fosse um santo. Qual pecado teria cometido se praticamente nasceu e foi largado na cama? Pelo contrário, no saldo de sua vida já tinha um ato de heroísmo no currículo: salvar a mãe da surra. A lagarta permanecia preocupada em administrar a maior mudança de sua vida, deixando de ser um bicho rastejante, lento e pesado. Presa na crisálida, aguardava virar uma borboleta, tão leve, tão linda. Durante a metamorfose, ouviu os lamentos do menino. Na posição de confidente, soube dos traumas de Arlindo Orlando, o medo que tinha do pai,
Detestava o cheiro de aguardente expelido por ele sempre que chegava à tarde da noite em casa praguejando a vida. Tinha pesadelos constantes. Um homem fardado de bigode muito bem aparado lhe batia nas pernas com uma cinta de couro e o lado da fivela marcando a pele até sangrar. Chegou a pensar que era inválido devido às surras do homem do bigode. Tinha o mesmo ar cruel do pai quando partia em direção da mãe para surrá-la. Mas nem só de tristeza era o teor da confissão. Segredou que sentiu o coração apressado quando recebia a visita da menina curiosa. No início tinha aversão. Ela perguntava demais. Queria saber de tudo. Tagarelava, tanto que quase não respirava. Mas com o passar do tempo, e sendo ela a única pessoa a destinar atenção, Arlindo Orlando passou a gostar e desejar a presença da amiga falante ao lado do leito. Adorava o perfume dela invadindo o quarto abafado, os carinhos inocentes de quando a moçoila decidiu brincar na cabeceira, penteando seus cabelos loiros. Talvez fosse o único contato físico e carinho que recebia de alguém. Por diversas vezes desejou retribuir os afagos, revelando o segredo da lagarta para a garota, mas tinha medo que a curiosidade dela apressasse o processo de transformação da confidente. Provavelmente desejaria cutucar o casulo e ver o que tinha dentro, antecipando e atrofiando as asas da futura borboleta. Não seria justo condenar e privar o pobre inseto da liberdade. Já bastava ter um aleijado no quarto. Deixou escapar ao ouvinte imóvel que o maior sonho que tinha na vida era voltar a andar. Queria poder brincar no caminhão, correr de um lado para o outro, ir ao banheiro sozinho, subir no flamboyant, brincar com o cachorro, pular. Se fosse pedir demais, desejava voar como uma borboleta. Ou quem sabe um piloto de avião. Conhecer todas as cidades, os outros países, como toda criança sonhava com a liberdade. O inseto estático permanecia na sua reclusão, ouvindo os lamentos do garoto, sem poder nada fazer. O embrulho era perfeito. De tão transparente podiam-se ver as asas alaranjadas com riscos pretos e pintas brancas, antecipando a surpresa. Arlindo Orlando desenhava no caderno variações de borboletas. Provavelmente o seu gosto pela pintura iniciou nessa fase, deitado na cama, pintando as asas da companheira confidente. Os irmãos e a mãe estranharam o repentino gosto do garoto pelos invertebrados da classe dos lepidópteros. Vivia perguntando sobre tudo que fosse relacionado a lagartas e borboletas. Queria saber quanto tempo vivia, o que comia no casulo, porque antes de ser borboleta era uma lagarta, e depois de borboleta no que iria se transformar. Cansado das perguntas, o irmão mais velho trouxe da biblioteca da escola um livro especializado no inseto. Arlindo Orlando consumiu o livro vorazmente, como uma lagarta devora uma folha de maracujá. Ansioso, aguardava a libertação da amiga. A surpresa ocorreu numa manhã de domingo. Como de costume, a mãe foi à igreja rezar e pedir a Nossa Senhora Aparecida por dias melhores e, se não fosse abuso, que concedesse o milagre que fizesse o seu caçula voltar a andar. Seus irmãos, aproveitando a folga da escola e o descanso do trabalho na roça, foram ao campo da várzea ver o jogo de futebol do time da cidade. Arlindo Orlando, para variar, estava sozinho. Para ser justo, tinha a companhia de sua amiga silenciosa. Com um gesto mecânico, o garoto abriu a janela, permitindo a renovação do ar. A luz que entrou provavelmente estimulou o inseto a desprender e abandonar o casulo. Começou a rasgar lentamente as vestes, um esforço tremendo para romper as paredes transparentes da crisálida. Passado alguns minutos, finalmente conseguiu se livrar da prisão. Espreguiçou-se, como se estivesse acordando de um sono profundo. O sucesso e perfeição das asas dependiam desse ritual. O garoto teve o ímpeto de ajudá-la, mas o aprendizado adquirido com a leitura impediu que interferisse no processo de transformação e renascimento. Não seria justo com a amiga condená-la a privá-la da liberdade. Sempre se reprimia, lembrando que já bastava um paralítico no quarto.
As asas estavam ainda molhadas e envoltas em um líquido gosmento. Arlindo Orlando, espantado e torcendo pela amiga, assistiu o esforço dela em se equilibrar na base da cabeceira. A borboleta era laranja, com riscos pretos e pintas brancas. Por coincidência, muito semelhante aos diversos desenhos do garoto. Era uma monarca. Aproveitando os raios de sol que penetravam no quarto, ela continuava o ritual de esticar as asas. As reações do menino eram as mais diversas. Ia da felicidade de presenciar um fato raro, que é o nascimento de um novo ser, até a tristeza por saber que a sua companheira também o abandonaria. Pensou em aprisioná-la nas mãos, reprimiu o desejo. Projetou no inseto o seu desejo de voar. Imaginou que ela, ao percorrer os caminhos do céu, levaria consigo os seus segredos e desejos. Arlindo Orlando não resistiu e chegou a assoprar, estimulando e apressando o primeiro voo da amiga. Mas talvez ela sentisse o mesmo, estava triste por ter que separar do seu companheiro observador. Chego a pensar que a borboleta se apaixonou pelo menino. Ou, quem sabe, o garoto estimulou o seu instinto materno, fazendo com que se sentisse meio mãe dele. Estava acostumado com a presença inerte do amigo. Um olhava o outro como se fosse um casal de namorados na estação de trem, obrigados a se separarem porque ele vai servir o exército. No caso, quem viajaria era a borboleta e o garoto ficaria no leito vendo a amiga decolar. Enfim, um grande momento. Arlindo Orlando olha para o quintal e vê o céu azul. A monarca, como uma verdadeira rainha, abre totalmente o manto alaranjado, movimenta as asas sem sair do lugar. Uma espécie de treinamento, ou talvez estivesse criando coragem. De repente, avança até a base da janela, um voo breve de alguns centímetros. Precavida, queria checar os comandos antes de alçar um voo mais longínquo. Arlindo Orlando sorriu, torceu para que ela voltasse à cabeceira da cama. No fundo, queria que ela voltasse para dentro do casulo e permanecesse no seu lado para sempre. Mas, para sua surpresa, a amiga, com todo o espaço do mundo para voar e ser livre, indo em direção ao quintal, podendo ir até o varal ou pousar no teto do caminhão batido, ou ainda beijar as flores do flamboyant, decidiu dar meia volta e circular por todo o quarto escuro e abafado. Pousou na imagem de Nossa Senhora Aparecida, justamente onde as mãos juntas se formam asas. Ficou por alguns segundos, depois desceu e pousou na cruz sobre o altar da penteadeira, onde a mãe tanto rezava e implorava por um milagre. Não contente, o inseto respirou fundo e saiu em disparada num voo rasante até a liberdade. Arlindo Orlando acompanhava boquiaberto cada movimento. Sua cabeça balançava de um lado ao outro, como se estivesse controlando o voo da amiga por telepatia. Quando se deu conta, perdeu o contato visual. Um sentimento de vazio percorreu seu corpo, da cabeça até a cintura, já que das pernas para baixo não sentia mais nada. Vasculhou sua breve vida e não teve registro de ter se sentido tão só. Concluiu que, além dos seus segredos, a borboleta levou uma parte da sua vida. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pensou em fechar a janela e voltar a se trancar no quarto escuro, mas antes que tivesse qualquer gesto, percebeu a amiga, do mesmo jeito que saiu, regressando até a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O sorriso brotou nos lábios do garoto. Da imagem, ela voou até a perna direita de Arlindo Orlando, como se fosse a lagarta. Fez o caminho inverso, da cintura até o pé. Depois pousou no pé esquerdo e sobrevoou a perna imóvel até a cintura. Alçou o voo e finalizou aterrissando na testa do garoto, como se desse um beijo de despedida. Dessa vez, ganhou a liberdade. Arlindo Orlando não conteve as lágrimas. Percebeu que nunca mais a veria novamente. Decifrou a atitude da amiga. Ela retornou para se despedir e agora corria contra o tempo para seguir a sua missão. Ao garoto, restava agora voltar à sua rotina. Arlindo Orlando enxuga as lágrimas com os punhos do pijama surrado.
Sente uma pontada na cabeça, uma dor aguda. Um arrepio percorre a coluna cervical. Dessa vez ele sente um calor descendo as pernas. Estranhou a sensação. Sentiu o peso das pernas e o formigamento. Depois os dedos ávidos em esticar. Um calafrio tomou o rumo inverso, dos pés à cabeça. Seu corpo estava descontrolado. Um acesso de tremedeira, assustado, começou a rezar, pedindo proteção a Nossa Senhora Aparecida. Foi prontamente atendido. Fechou os olhos e sentiu uma mão feminina e delicada percorrendo todo o seu corpo, acalmando os batimentos cardíacos e o acesso de tremedeira. Abriu os olhos lentamente, não enxergou ninguém. Em seguida, teve a sensação de ver um homem negro com cachimbo na boca. Sentiu o cheiro de fumo invadindo o quarto. Depois pensou que pudesse ser sua imaginação. Sentiu as suas pernas movimentando-se involuntariamente. Surpreso, tentou segurá-las com as mãos. Percebendo a mancada, freou o ímpeto. Postou as mãos tal qual a imagem de santa e feliz olhou para o céu, começou a rezar agradecido a Deus e a sua amiga borboleta pelo milagre. Agora podia sentir as pernas. Restava reaprender a dominá-las. Pois bem, encerra-se aqui a leitura do 2º capítulo e a história de Arlindo Orlando só está começando. Muita coisa ainda vai acontecer na vida desse caminhoneiro tão famoso. Você vai descobrir o porquê que ele não esteve presente no dia mais feliz da vida da mariposa apaixonada de Guadalupe. Você vai poder entender uma parte da história do nosso país e situações muito intrigantes e emocionantes na vida de Arlindo Orlando. Então, se você ficou curioso para seguir essa história, é um livro relativamente curto, tem apenas 210 páginas. Você vai ler assim de bate-pronto. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar, você vai diretamente para o site da Amazon. E tem aqui uma sacada diferente, algo que eu não vi em lugar nenhum. E um desafio que eu faço para você. Se você baixar o livro, se você ler a história e achar que não valeu a pena aquilo que você pagou por ela, eu te devolvo integralmente o valor. Mas também te peço uma coisa. Se você gostou, que tal compartilhar para outras pessoas terem acesso a essa história? Ok? Foi um grande prazer estar aqui com você. É sempre um prazer estar aqui com você. E eu aguardo a sua presença no próximo vídeo. Mas antes, eu vou te pedir, curta esse vídeo, compartilhe e se você não é inscrito no canal, olha aí que grande oportunidade. Se inscreva, é simples. Tem um sininho aqui do lado, é só clicar em inscrever-se. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, até lá.